Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 4 de dezembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te convido a se inscrever gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. Na parte de baixo aqui do vídeo, você tem ali um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado, tudo de forma gratuita, para você aproveitar ao máximo toda a parte de aprendizado do canal, já existente, e também toda a programação aqui em termos de análise aqui do meu lado, que você pode aproveitar no mínimo 2 análises por dia, tem dia que tem 3 análises com análise especial, fora no final de semana também você tem aí análise para você, que é o radar da semana. Aqui na análise de hoje eu vou falar sobre o Ibovespa, vou falar sobre o mini índice, o mini dólar, PETR4, Vale 3, GTA3, B3SA3, JHSF3, ELET3, BRFS3, LAME4, PRIO 3, CSNA3, VVAR3 e BBAS3. Então, os ativos que eu vou abordar. Lembre-se, se essa análise for útil para você, no decorrer dela, deixe seu like, seu joinha, pode ser em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, enfim, te ajudou de alguma forma, deixe seu like, seu joinha, compartilhe, agradeço demais. Ibovespa, então, alta boa de 1,15% no pregão de hoje, ainda está dentro aí da cotação, daqui a pouco entra aí no leilão de fechamento, mas seguindo no seu processo ascendente, de mínimas ascendentes, não confirmou o padrão de reversão dos candles, chamado de estrela cadente, ou seja, não houve a confirmação para aumentar a chance de queda, segue no seu movimento de subida para gerar algum sinal de correção, perder os 112.293 pontos, teria que oscilar para baixo. Quando eu falo perder, é oscilar abaixo desta mínima aqui. Isso seria o sinal de um topo que aumenta a chance um pouco maior de ter um movimento para baixo. O Ibov está batendo aonde? Batendo na zona de resistência lá do gráfico semanal. 113.770 pontos, a máxima aqui é 863, então está batendo aqui nesse patamar. Acima disso, qual o próximo nível de resistência? 115.500. Depois disso, que pelo próprio gráfico semanal fica mais lá na casa dos 118.480. Então são os níveis de resistência, vamos dizer, as escadinhas do preço que podem trazer pressão vendedora para o Ibov e um movimento para baixo que venha a buscar aí, no curto prazo a média móvel exponencial de 13 períodos, que seria um caminho natural de correção da tendência de alta forte nesse momento, pelo gráfico diário que a gente está visualizando aqui. Desde quando chegou aqui nesse dia, de dia 30 lá, o último dia aqui para queda mais acentuada, no dia 30 de outubro. Então começou todo um processo aqui de recuperação, que o novembro foi muito bom e dezembro já começando aí de maneira positiva, primeira semana já com alta aí no mês de 4,35%. Futuros, vamos falar agora do mini índice. Gráfico aqui de 60 minutos, tá? O mini índice aqui dentro da tendência de alta, abriu com gap de alta, veio aqui para cima e travou aqui durante boa parte do dia, que está travado em cima dessa região. Mas enquanto estiver travado em cima desse patamar, beleza. Abriu subindo, vindo para superar essas máximas aqui, gerando fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para cima dos 113.780, foco em buscar a operação de compra de day trade. Lembre-se que logo depois da abertura do pregão de segunda-feira, todos os dias aqui, após a abertura do pregão, dos futuros, que é a partir das 9 horas, eu faço ali entre 9 e 10 horas, eu faço um giro dos futuros, falando do mini índice, do mini dólar, depois da abertura, quais são as possibilidades de trabalhar comprando ou vendendo em termos de day trade. Todo pregão dentro aqui do aplicativo DV Invest. E no início da tarde, de novo, eu gero um novo vídeo falando o que já mudou, o que nós temos ali para aquela tarde, naquela tarde de pregão, para buscar algumas alternativas de venda de day trade ou compra de day trade, seja no mini índice ou no mini dólar. Tudo dentro aqui do aplicativo. Então, abriu subindo, acima da região de 780, fundo ascendente, pivô de alta, foco em compra no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, olharia para a venda, mas se gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo dos 113.385. No dólar, dia de hoje queda, seguindo seu movimento de baixo, uma semana pesada para o dólar, aí de queda de 3,93%. E o dólar vai caminhando. Lembrando, para quem acompanha mais tempo aqui o canal e lembra da análise lá, que eu falo até no radar da semana do dólar, falando do gráfico aqui mensal, dólar está dentro de um sinal de baixa lá no gráfico mensal, que aumenta a chance de se ter um processo de correção, que olhando aqui para o gráfico aqui, ó, subida, que a correção que eu estou falando é essa aqui, ó, de se ter uma correção em 2 etapas. Cai, volta a subir, que basicamente foram 3 candles, volta a subir e faz uma nova correção em busca da média móvel 3 períodos, que já está testando. Mas a expectativa seria não necessariamente que esse mês seja todo de baixa
ou mesmo que o próximo mês seja também de queda, mas a expectativa é que se tenha nesse movimento que o dólar está tendo, mais um mês, esse mais um mês aqui, em termos de característica de movimento de queda, por exemplo, de máximas descendentes. Então o viés nesse momento para o dólar é um viés mais de baixa. Mas partindo para o que interessa, que é o gráfico intraday, para olhar para o próximo pregão em termos de operação de compra ou de venda de day trade. Venda de day trade, se abrir caindo e passar a gerar sinalização de baixa, topo descendente para baixo no patamar aqui de 524,50, topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abrir subindo, focar em olhar para operações na ponta compradora de fundo ascendente ou de pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente, ou seja, abriu subindo, gerou fundo ascendente aqui mais em cima da média móvel de 3 períodos, possibilidade de trabalhar na ponta compradora no mini dólar. Ações, PTR4, no dia de hoje, alta aí de 2,55%, foi lá bater em 27,57 e com isso bateu no objetivo da nossa compra. Ela chegou a bater, logo no início do pregão ela bateu, eu fui tentar alterar o valor de objetivo, mas terminou que quando eu enviei a mensagem já estava batendo no objetivo, então cancelei esse envio dessa mensagem e falei, encerramento da posição mesmo da Petro, para tentar pegar algo mais, e aí posicionaria o stop aqui embaixo, enfim, tentando pegar algo mais. Mas a operação já foi devidamente encerrada, com sucesso, logicamente. Essa operação da Petro proporcionou aqui um ganho de 5,48%, uma posição que foi aberta no dia 3 e encerrada no dia 4, gerando 5,48% e para o capital total um crescimento de 0,77%. Então, posição encerrada de PTR4, que está dentro da tendência de alta de curto prazo, vai fazendo ali também aqui uma boa semana, uma alta ali no semanal de 7%, vai caminhando para testar aqui esses níveis de resistência. Já vindo aqui para romper justamente a máxima lá da crise, que é o gráfico mensal aqui, rompeu a máxima da crise, outro sinal importante para mim, na minha leitura. Próxima resistência aqui, 27,67, que era outro ponto que eu tinha colocado como um ponto de objetivo. E o próximo resistência seria na faixa dos 28,45 para Petro. Tá? Logicamente que até o fechamento desse mês, os 27,30 é um ponto de avaliação para Petro, em termos de se vai conseguir fechar acima ou abaixo. Mas aqui olhando para o semanal, olhando um pouquinho mais para cima, 27,67 e 28,45 são os pontos de desafio para Petro. Vale 3 abortou aqui sua correção, que foram só 2 candles, então por ser só 2 candles eu não me animo de abrir uma operação de compra. Está aqui com um bom candle de alta no pregão de hoje, alta de 3,8%. Lógico que isso é bom, ativo que está na carteira perspectiva, que é a carteira mensal de ações, revisada mensalmente. Deixa eu tirar isso aqui da tela, que terminei deixando na tela. Só para mencionar, se eu falei aqui do gráfico semanal, né, da Petros, né, voltando aqui no gráfico semanal, que acho que a tela estava na frente, essa região aqui é uma região de resistência para Petro. Tá? Essa região aqui, na faixa dos 27,67 a R$ 27,45, R$ 28,45, que é um patamar que já superou a máxima ali do mês de março, da forte queda da crise que ela teve aqui, que eu já mencionei aqui nessa tela maior. Indo então para Vale 3, então temos a Vale 3 que teve uma correção mais curta, segue subindo, sem nenhuma sinalização agora para baixo. Para se buscar algum ponto de stop, para quem está comprado, pode colocar abaixo da mínima pregão de hoje, que gerou ali um pivôzinho de alta, ao superar essa máxima aqui localizada em 81,50. O stop ficaria então em R$ 80,09 ou R$ 79,99 também seria um ponto até mais interessante de posicionar o stop da operação. Continuou subindo, vai subindo o stop gradativamente. O ativo segue um pouco mais afastado da média móvel de 3 períodos, com uma correção bem curta, demonstrando bastante força nesse momento por parte dos compradores. Semana inclusive com alta de 4,6%. Depois disso vou falar aqui de IGTA3, que encerrou também a posição comprada. A gente colocou o stop aqui. Lembrando, ela chegou até bater no objetivo inicial. Eu tentei pegar um objetivo com a melhor relação risco-retorno, mas ela não chegou a bater lá no segundo objetivo. Gerou esse candle forte de baixo, um engolfo de baixa no pregão de hoje. Não fechou ainda, então pode alterar um pouco essa variação. Mas a nossa saída foi na perda dos 38,33, um stop de proteção em 38,32. Então essa operação gerou um ganho. Esse ganho foi um ganho aqui na casa de 2,19%. Isso representou um crescimento de 0,28% do capital total após essa operação de Iguatemi.
que acabou de entrar aqui no leilão. Próximo ativo a ser comentado, outra ação que a gente está posicionado, B3SA3, teve um pregão aqui de queda, 0,49%. Pode alterar esse valor ainda. O stop dessa operação vai subir para cá, vai vir aqui para baixo da mínima do pregão de hoje, lá para a faixa 57,92. O stop já foi reposicionado nessa ação e está localizado aqui da B3SA3. Eu reposicionei para a faixa dos 57,59, um stop de proteção. Já tinha gerado uma relação de risco-retorno de 1 para 1. Fiquei de aguardar mais um candle, então aguardei esse candle. Agora sim eu vou fazer um posicionamento um pouco mais acima, já usando as mínimas dos candles. Se continuar subindo, eu vou alterando o stop gradativamente a cada nova mínima ascendente desta ação. Seguimos então comprado em B3SA3, que também faz um fechamento interessante da semana, 3%, ideal que fosse um pouquinho mais acima, lá para cima dos 58,50. Está aqui brigando para ver se fecha acima, mas se já conseguir gerar um fechamento acima dessas máximas aqui, já é algo mais positivo para aumentar a probabilidade de subida. Já testou um patamar importante aqui, ó. Vamos ver se ela consegue gerar força aí para cima a partir do próximo pregão, segunda-feira. JHSF3 também seguimos comprados, ação fechamento aqui vinha apontando para queda ali na faixa de 1%. Stop dessa operação também já passou para um stop de proteção na casa de R$ 8,75, não, R$ 7,95, levemente acima do ponto da nossa entrada. E a partir do próximo pregão já dá para trabalhar também, olhando aqui até para um gráfico de 60 minutos, gerou um fundo aqui ascendente, já dá para trabalhar com stop aqui embaixo, que seria um stop aqui abaixo da mínima do pregão de hoje, lá na faixa de R$ 8,13, também stop de proteção de lucro. Vamos ver se ela consegue dar sequência a esse bom fechamento de semana, uma semana que conseguiu proporcionar para o ativo um sinal de fundo ascendente no gráfico mensal, assim como a B3SA3 também conseguiu fazer isso. Vamos ver se eles continuam gerando força aí a partir da próxima semana. ELET3, recomendação de compra no pregão de hoje, na superação da máxima desse candle. Uma base ali na questão de ser um candle de correção, gráfico 60 minutos. Aqui, esse é o gráfico 60 minutos, você pode visualizar aqui, ó, o tempo gráfico aqui, amplia a tela aí, verifica aí se está assistindo em 1080p, para ter uma melhor qualidade, conseguir visualizar melhor os números, visualizar aqui, ó, se aqui não tiver nada depois do código do ativo é porque está no gráfico diário. Então, superação desse ponto aqui, recomendação de compra, compra foi executada, papel travou lá em cima. Então, temos aqui um papel que está com a alta de 3,81%. Nesse momento, o leilão ainda está bem no início, está no 0 a 0 o leilão dela, mas pode alterar bastante. O leilão realmente começa a surtir um pouco mais de efeito no sentido de direcionamento do fechamento, do preço de fechamento a partir das 18h02. Quando o pregão está fechando às 17h, ela é a partir das 17h02. Então, aqui, nessa ação, eu já cheguei a reposicionar o stop dessa operação. Primeiro eu coloquei o objetivo mais acima, nos 35,69, e joguei o stop dessa operação um pouquinho acima do preço de entrada, porque ela já gerou uma relação risco-retorno de 1 para 1. Então o stop está em 33,71. Passando os dados então dessa entrada, deixar aqui logo na tela, entrada por volta dos 33,69, com stop em 32,69, um stop aí de R$1. O objetivo lá na faixa dos 35,19, com um risco ali na faixa de quase 3%, alocando 15% do capital total. Então o stop foi reposicionado para 33,71, stop já de proteção de lucro, só gera perda se abrir com um gap de baixa abaixo desse patamar, abaixo dos 33,69. E o objetivo dessa operação na faixa dos R$ 35,69, que foi direcionado aí para tentando pegar uma melhor relação risco-retorno. O desafio dessa ação aqui, vamos ver se ela consegue manter aí um fechamento para cima dos 34,34, que seria já um ponto bom. Ideal que ela conseguisse até fechar acima dos 34,73, mas pouco provável nesse momento. Aqui, ó, uma região bem pesada de resistência. Essa região de topo que bate aqui, bate aqui, bate aqui. E aqui de novo bateu, entrou uma pressãozinha vendedora, mas está bem. Retomou a tendência de alta ELET3. Vamos ver se ela consegue dar sequência na próxima semana, fechando bem a semana com alta de 6,84%. E aí eu deixo a tela aqui na frente de vocês e fica difícil, né, de falar de que aqui, ó, fechou bem a semana com alta de 6,84%. Vamos ver se ela dá sequência aqui, sai desse enrosco aqui depois dessa boa semana, gerando uma formação aqui de fundo no gráfico semanal em cima de um nível de
suporte, que inclusive aqui no diário deu para perceber a formação de um W, um fundo duplo. Um padrão gráfico que inclusive tem aqui no canal um vídeo de aprendizado para você entender o que é esse padrão gráfico. Quem mais aqui? Vamos falar de Brasil Foods. Recomendei compra em Brasil Foods, BRFS3. Fechou mal o pregão de hoje. Está vindo para fechar mal o pregão de hoje. Queda aqui de 1,16%. O stop dessa operação, vou passar os dados logo da operação e eu vou comentá-la. Entrada 21,76, está em 21,25. Stop está perto, 21,04. 3,31% seria o stop dessa operação. Alocando 15% do capital total e tentando o objetivo em 23,20. Então, assim, quando eu falei assim, entrei na ação, qual o ponto aqui que era um ponto um pouco mais negativo é o tamanho do candle, ou seja, o meu stop não ficaria abaixo dessa mínima aqui. O ponto favorável, a ação vem num movimento de subida, faz ali um processo de escadinha e uma correção no gráfico semanal e para poder jogar aqui, eu tentar uma entrada. Enfim, dificilmente eu costumo fazer esse tipo de entrada com grande candle para fazer essa entrada. Essa eu optei por colocar um stop na volatilidade, que é o que eu costumo fazer no True Range, mas esse geralmente ele fica abaixo da mínima do candle que eu estou gerando a entrada. E dessa vez não ficou. Então você sai um tiquinho ali abre um pouquinho ali a mão, vamos dizer assim, para entrar da metodologia, então, ou seja, de um critério, né, para ser um pouco mais restritivo. Vamos ver o resultado final das contas na próxima semana, né? Se o leilão não jogar para lá para o ponto do stop, mas vamos aguardar aí o encerramento do pregão de hoje e verificar se na próxima semana vai fazer isso aqui, ó. Teria que fazer isso aqui para gerar algum retorno aí, aumentar a chance de subida. Ela tem que ficar acima desse patamar. É isso aqui que é um ponto importante dessa ação, que é uma região ali na faixa dos 21,70. Mas é isso, vamos evoluindo e lembrando que sempre que não queira acertar todas. Errou, como essa aqui, por exemplo, errei, eu tenho que ver. Pô, na próxima não vou mais ficar abrindo a mão para entrar dessa forma. Mesmo que seja um fundo ascendente, em cima da média, em cima de um patamar de suporte, enfim, candle grande, o stop não vai ficar aqui embaixo, a relação risco-retorno fica um pouquinho desfavorável. Vamos lá, falar agora de Lame 4. Lame 4, olha o candle de alta da Lame 4 hoje, 6,68%, e o leilão aqui, por enquanto, né, apontando, lógico que pode ter um ajuste ainda aqui, apontando para uma alta aí de 1% ainda para cima, aqui jogando lá para 25,48%. O que isso significa? Isso significa nada, como diz o Tadeu Schmidt, lá nos gols do Fantástico? Não, significa algo interessante. Significa que a ação que vinha numa tendência de baixa, já picotando a queda, ganhou bastante força, anulou essa tendência de baixa, deixou aqui um registro claro de força por parte dos compradores, deixando a tendência indefinida no curto prazo, mas com viés de alta, e no semanal conseguindo superar a máxima da semana anterior, gerando um fundo em cima do suporte, trazendo a expectativa de poder ter um processo de recuperação. Qual o sinal um pouco mais relevante de subida, pensando já num prazo um pouco maior, se ela conseguir voltar para cima dos R$ 26,28, que é a máxima desse grande candle de baixa que ela está dentro de todas essas semanas aqui, 1, 2, 3, 4, 5 semanas dentro desse grande candle aqui de queda, desse aqui, ó, que tem essa máxima e que tem essa mínima aqui. Então, se ela romper isso aqui para cima, tendo a semana fechando aí para cima dos 26,28, seria outro bom sinal, até porque pelo gráfico mensal, isso representaria um sinal de fundo lá no gráfico mensal. Superação dos R$26 já é um sinal de fundo a favor de uma tendência de alta e ela recuou bastante, dando sinal de enfraquecimento dessa tendência. Mas já seria um bom indício para uma recuperação e o principal desafio desse papel ficaria na faixa dos 27,55 até um patamar lá de 29,40. A partir desse momento, então, eu entraria comprando aqui no swing trade? Ainda não, eu aguardaria algum processo de correção, seja até pelo gráfico de 60 minutos, para buscar uma compra no decorrer da próxima semana de fundo ascendente acima de algum nível de suporte aqui do diário, como por exemplo 24,39, ou até mesmo mais próximo possível da média móvel exponencial de 13 períodos. Próximo ativo, Prio 3, que foi um ativo que foi votado aqui dentro do Instagram, @DVInvest, acessa lá, segue lá um perfil, sempre abrindo uma caixinha de pergunta lá no
no @dvinvest. Lógico que o foco lá não é ficar fazendo análise, né? Se não é o foco principal, não é análise. De vez em quando vou fazer um ou outro, mas não é o foco principal fazer análise lá. É colaborar de alguma forma, seja aproximar, enfim, em relação à forma que eu trabalho, apresentar outro tipo de conteúdo, dia a dia, enfim, é outro formato ali dentro do Instagram, mas enfim, acessa lá o @dvinvest. E aqui na Prio 3, que foi ativo, foi selecionado lá, mais votado, pivô de alta. Alta aí de 8,24%, está puxando o leilão um pouquinho para baixo, mas uma boa alta. E dentro dessa valorização, segue numa tendência de alta. Para quem está comprado, dá para trabalhar com stop primeiramente aqui, em 50,09, se quiser em 50,08, se quiser trabalhar com stop mais curto, abaixo da mínima desse pregão. Entraria comprando aqui? Não, ainda a correção para mim não foi tão satisfatória para entrar comprando. Pode ser que o ativo ande, e espero que ele ande, né? Até porque ele está dentro da carteira perspectiva, a Prio 3, dentro da carteira mensal de ações. Espero que ele resolva realmente andar aí no decorrer do mês. Semana boa, alta de 7,92%, segue aí apontando para cima sem sinalizações de baixa. Se tivesse vindo um pouquinho mais para baixo aqui, encaixaria melhor essa entrada para mim. Não precisaria bater em média não, mas teria que ter mais alguns pregões aqui para buscar essa entrada. A outra forma é o seguinte, ó, G60, tá aqui, ó, recuou, ou bateu aqui, ou bateu ali na média, gerou sinal de fundo no próximo pregão segunda-feira, possibilidade de abrir a operação de compra pelo G60, um stop mais curto, tentando pegar a continuidade do movimento de subida do gráfico diário. E quem mais aqui para falar? Temos a CSNA3, que pregão também da CSNA3, ó, pivôzão de alta para quem entrou comprando, stop está claramente aqui abaixo da mínima desse candle forte de alta de 12,02%, ativo trabalhando na sua máxima histórica, tendência forte de alta, esperando mais um candle aqui para buscar essa entrada, porque esse aqui entrar ficaria bem em cima dessa resistência. A outra forma seria pivô de alta, né? Buscar a entrada com pivô de alta com stop mais longo, exigir menos para cima em termos de objetivo. Essa aqui vai ficar algo parecido com o que está acontecendo na Prio 3, que já está recuando. Essa aqui ainda não está recuando. Seria buscar uma entrada na próxima semana, avaliando movimentações para baixo no G60 e buscando compra de fundo ascendente, a alternativa de se tentar trabalhar com a compra com um stop mais curto e uma relação risco-retorno mais satisfatória. E isso aqui vai funcionar agora como patamar de suporte, desde o patamar de 24,77 até as 24,25, a chamada mudança de polaridade, o que era resistência, podendo funcionar como um suporte. Via Varejo, VVAR3, pregão de hoje, alta de 2,44%. Ela chegou no seu ponto de desafio importante aqui, que é a região dos 17,60, 62, enfim, fechou em 17,63. Segue válido para quem está comprado. Mantém o stop aqui, a tendência, lembrando, a tendência mais de baixa. Tiver mais um pregão aqui, ó, se tiver mais um pregão aqui, perder a mínima desse candle aqui, lá na terça-feira, seria algo para fazer venda de swing trade, apesar dessa zona de suporte bem em cima. Ou se ela ficar aqui mais aqui para baixo, gerar o pivô de baixo, também é outra alternativa de fazer venda. Para compra em VVR3, eu só ficaria mais interessado, não que ela não vá subir, mas eu estou torcendo para que ela suba, para buscar a entrada nela já acima da região dos R$18 a R$18,10. Essa região passando a funcionar como pelo menos um patamar de suporte para compra de fundo ascendente. E BBAS3, Banco do Brasil, alta boa, 2,1% de alta no Banco do Brasil, segue seu movimento de subida, apontando para um pivô de alta. Lembrando, hoje eu até coloquei dentro do aplicativo aqui DV Invest, aqui do meu lado, eu coloquei um relatório lá em PDF de BBAS3, falando do gráfico mensal, fazendo como se fosse uma análise especial dessa, uma análise especial dessa ação, só que escrita, falando lá do gráfico mensal e do gráfico diário. Qual o cenário gráfico desse ativo? Está interessante para compra? Não está interessante para compra? O cenário é mais para compra sim. Topos e fundos ascendentes, já gerou um fundo aqui ascendente. Para quem entrou comprando papel, o stop fica abaixo da mínima do pregão de hoje, dá para colocar facilmente ali na faixa dos R$ 35,21 ou R$ 35,19 e conduzindo aí para mínimas ascendentes. Superando essa máxima aqui, que é os 36,06, gera um pivôzinho de alta, aumenta a probabilidade de subida do preço. Qual seria o próximo desafio? Lá na faixa dos 37,45, resistência do gráfico semanal. Outro papel? Não, esse aqui é o último papel. Então é isso, amigos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desejo a todos aí uma ótima sexta, um excelente final de semana.
nos encontraremos aí já no Radar da Semana, que é no domingo. E para quem não assistiu o Radar da Semana no domingo, até segunda no próximo pregão. Grande abraço.